Olá, queridos. Estamos aqui para a continuação do nosso caminho de excelência, né? Nosso assunto sobre a Santa Ceia do Senhor. E vamos continuar. Hoje nós vamos falar sobre os elementos, né? Que são dois: o pão e o vinho, né? O pão, ele representa o corpo de Cristo, né? Que ele foi dilacerado ao nosso favor. Essa é a simbologia do pão. O corpo de Cristo. O pão nos fala que o sacrifício de Jesus foi real, humano, cheio de dor e sofrimento. Foi moído, trucidado pela violência e a estupidez dos soldados romanos, pela rejeição e o descaso dos judeus que viam nele uma ameaça ao seu estilo pecaminoso de vida. Quando nós mastigamos o pão, representa Jesus que foi mastigado, desfeito por nós. Como o pão se torna um com o nosso corpo, Jesus se torna um conosco, individualmente, inseparável, é parte de nós. O pão que mastigamos não oferece resistência, como Jesus que aceitou o propósito de Deus e não ofereceu resistência de sofrer e morrer por nós. Como o texto de Isaías 53, eu vou ler do 5 ao 9, que diz assim: A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelha. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma palavra. Foi levado como um cordeiro vai para o matadouro, como a ovelha fica muda diante de quem corta sua lã. Ele não abriu a boca. Foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa dos pecados do seu povo, ele foi castigado. Morreu como um criminoso e foi enterrado junto com os ricos, embora não tivesse cometido nenhuma injustiça ou tivesse dito uma só mentira. Vou ler o 10 também. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e seu sofrimento. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e terá vida longa, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Aleluia. Irmãos, o pão é isso. O pão, ele representa o sofrimento. A cada mastigada que nós damos, ele simboliza esse sofrimento que Jesus teve, né? Os soldados castigando ele injustamente, desnecessariamente, né? E o pão é isso. Ele se mastiga, ele é mastigado, ele é triturado, mas ele se torna um. Por causa desse ato, ele se torna um conosco. Jesus morreu para que hoje tivéssemos vida. Foi um período, um momento de sofrimento, um momento de dor, mas ele tinha um propósito. Como o pão, né? A gente leva até a nossa boca, o pão não resiste, né? Não tem resistência. Jesus também não resistiu. Ele fez isso porque nos amava. Ele fez isso porque ele nos ama. Ele fez isso porque ele sempre vai nos amar. Então o pão é esse simbolismo, né? O sofrimento, mas também a unidade. Ele está dentro de nós, faz parte da gente, é inseparável. Aleluia por isso. O segundo elemento é o vinho. O vinho, ele representa o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Sangue é vida, e a vida de Jesus saiu dele. Escorrido pela cruz, molhou o chão, e ele morreu em nosso lugar. Ele derramou o seu sangue por nós. Ele deu a vida dele para nós podermos ter vida hoje, irmãos. O sangue nos fala, como diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte.
nós pecamos, todos nós fomos condenados à morte por causa dos nossos pecados. Mas Jesus, que não tinha pecado, se deu e morreu em nosso lugar. Fez cair sobre ele o pecado de todos nós. O justo pelo injusto. Em 1 Pedro 3,18 diz o seguinte: Cristo também sofreu uma vez por todas pelo pecado de todos nós, pecadores culpados, embora ele mesmo fosse inocente de qualquer pecado em qualquer tempo, para que pudéssemos levar de volta a Deus. Mas embora o seu corpo estivesse morto, o seu espírito continuou vivendo. O sangue de Jesus se esvaiu, escorreu pela cruz. Isso foi um ato, novamente, para que hoje tivéssemos vida. Era para nós estarmos lá. O vinho, ele tem esse simbolismo, né? O sangue de Cristo que escorreu por nós. E é graças a esse sangue que hoje eu e você estamos aqui. Temos essa liberdade, temos a segunda chance. Podemos viver livre na presença de Deus. Temos acesso ao Pai. É maravilhoso ver como Jesus nos amou, né? Você para pensar o quão dolorido deve ter sido. Eu assisti há pouco tempo, né? A Paixão de Cristo. É um filme antigo, mas é um tipo de filme que eu não gosto de assistir. Mas eu falei, cara, eu tenho que assistir. Então parei um minuto, assisti. E fiquei pensando, refletindo o sofrimento. Porque Deus era homem, irmãos. Por mais que ele fosse 100% dele, ele também era 100% homem. Então ele sofreu. Sofreu por nós. Por mim, por você. Não é fácil. Temos que dar valor. Toda vez que a gente participa, a cada momento que a gente pode lembrar do sofrimento, do sacrifício de Cristo por nós. Ele fez por mim e por você. Então, nós não devemos desperdiçar esse sacrifício. O sangue nos fala de um amor fenomenal, pois Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Deus nos amou e nos deu o seu único Filho para nos salvar da morte do inferno. Um amor grandioso de um Deus amoroso. João 15,13 diz o seguinte: E esta é a maneira de medir o amor. O maior amor é demonstrado quando uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. Foi por mim e por você. Jesus entregou sua vida. O sangue nos fala também de uma nova aliança, feita em Jesus. Em Lucas 22:20, depois de ceiar, Jesus tomou o cálice do vinho, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Uma nova realidade espiritual, um novo tempo de relacionamento com Deus, com o seu povo. Apenas discípulos estavam na ceia da nova aliança, sinalizando que a nova aliança é uma igreja de Cristo. Para os discípulos, para os que nascem de novo, os que são novas criaturas. 2 Coríntios 5,17 diz assim: Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Queridos, a morte de Cristo, a morte do nosso Senhor, a morte do nosso melhor amigo, marca um novo momento para nós. É graças a esse sacrifício de Jesus que a gente tem uma nova realidade espiritual. Essa nova aliança que é feita com Cristo. Esse novo momento, né, onde o véu se rasga, onde a gente tem acesso ao Pai. É graças a esse sacrifício. Era necessário esse sacrifício. Se não fosse Jesus, o santo, o sem pecado, seríamos nós lá na cruz. Porque o pecado, né, o salário do pecado é a morte. Nós já não tínhamos mais
outra opção a não ser morrer. Mas Cristo, homem santo, homem puro, se entrega por mim e por você. Isso que a ceia simboliza. O pão, o vinho, para a gente lembrar desse momento único nas nossas vidas. Temos que agradecer a Deus pelo seu sacrifício. Agora, uma observação: nós usamos o suco de uva na ceia, né? Antigamente era usado o vinho, na época de Jesus. Provavelmente, né, com certeza, é um vinho diferente do que existe hoje em dia, mas nós usamos o suco, motivo óbvio, né? Razão dos malefícios que o álcool traz ao nosso corpo e que impede também pessoas que estão passando por uma reabilitação, né? Pessoas viciadas no álcool, de participar de participar da comunhão conosco. Então, pelo bem dos nossos queridos, pelo bem do nosso próprio corpo, nós usamos o suco de uva, que não muda em nada, né? A troca do suco de uva pelo vinho não muda em absolutamente nada. Ele, como a gente falou, temos conversado, é um simbolismo. O suco de uva, no caso, representa o sangue de Jesus, como o vinho representa o sangue de Jesus. Amém? Agora, algo muito importante. A ceia do Senhor é para a igreja. Ela não é da Igreja Batista ou de qualquer outra igreja. É do Senhor. Qualquer pessoa batizada em plena comunhão com sua igreja pode e deve participar da ceia. Como você estiver em outra igreja evangélica e for servir da ceia do Senhor, você pode e deve participar. A ceia do Senhor é na igreja e é para a igreja. Não importa o lugar onde ela é realizada, mas sim a igreja reunida, unida em comunhão com o Senhor e um com o outro. Ceia é comunhão. Por isto, não faz sentido ser feita isoladamente, sozinho, mas dentro do grupo de pessoas que formam a igreja. A ceia é para a igreja, seu culto de comunhão. Nós passamos, por um período de pandemia, onde cada um estava em sua casa, a igreja fazendo lives e tivemos um momento de ceia, cada um tomando separadamente. Mas era um momento de comunhão da nossa igreja. Era um momento onde estávamos juntos, focados no Senhor. Cada um na sua casa, mesmo distante, nós estávamos unidos. Então, esse é o objetivo da ceia. Por isso que nós continuamos celebrando a ceia, mesmo na pandemia, porque nós estávamos juntos em comunhão. Então, lembre-se disso. A ceia é para nossos momentos de comunhão. É feita para que nós desfrutemos da companhia um dos outros, para juntos lembrarmos e agradecermos e louvarmos o nosso Senhor que se sacrificou por nós. Amém? O que significa indignamente? Ninguém é digno de participar da mesa do Senhor. Somos pecadores e não temos o direito e nem o mérito de estar participando da ceia do Senhor. Somente pelo sangue derramado por Cristo na cruz do Calvário, por nós, é que nos dá acesso à presença do Senhor. Somente pela graça do Senhor é que podemos participar da mesa. Indignamente é participar da ceia do Senhor sem receber Jesus como Senhor da sua vida. A ceia é para os discípulos de Jesus, comprometidos com Ele, que andam diariamente com Ele, que vivem na palavra de Deus, que são obedientes à vontade de Deus e vivem nela. Qualquer pessoa que participa da ceia sem estar nele, torna-se réu da morte de Cristo. É pesado, né? Para quem não sabe, o réu é o autor ou coautor de um crime. Tem noção? Se você não está em Cristo e toma a ceia indignamente, você não faz parte do Cristo, você não anda com Ele, você não obedece a Ele, e você toma a ceia, você é considerado culpado pela morte de Cristo. Pesado, irmãos. Pesado. Então,
Avalie-se. Tenha comunhão com Cristo. Se tem alguma coisa fora, peça perdão antes de participar. Não tome por tomar. É uma cerimônia, né? É um simbolismo nosso, mas é algo sério. É algo sério. Então, tá errado, pisou na bola na semana, na hora do momento de ceia, peça perdão pelos seus pecados, se arrependa e participe. Não deixe de participar, mas se arrependa. Se arrependa, irmãos. Agora, a pergunta é, quem pode participar da ceia? Todos os que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em 1 Coríntios 10, do 16 ao 22, diz o seguinte: quando pedimos a bênção do Senhor quanto ao que bebemos do cálice do vinho à mesa do Senhor, isso significa que todos quantos bebem dele estão participando junto da bênção do sangue de Cristo. E quando participamos, os pedaços do pão para comer junto ali, isso mostra que estamos participando conjuntamente do corpo de Cristo. Não importa quantos somos, todos nós comemos do mesmo pão, mostrando assim que todos somos parte de um só corpo. E entre o povo de Israel, todos os que comem do sacrifício tomam parte do altar. O que é que estou procurando dizer? Estou acaso dizendo que os ídolos a quem os pagãos levam sacrifício são alguma coisa? Ou que este sacrifício tem algum valor? Não. Absolutamente o que estou dizendo é que aqueles que oferecem alimento a esses ídolos estão unidos no sacrifício ao demônio e não a Deus. Certamente não desejo que nenhum de vocês sejam participantes com os demônios ao comer junto com os pagãos da mesma comida que foi oferecida aos ídolos. Vocês não podem beber do cálice à mesa do Senhor e também à mesa dos demônios. Não podem comer pão, tanto à mesa do Senhor como à mesa dos demônios. Vocês estão provocando o Senhor a ira contra vocês. Será que vocês são mais fortes que Ele? Todos os que nasceram de novo e vivem uma nova vida com Cristo. Mateus 26, 26, que diz assim: quando ele estava comendo, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, pois isto é o meu corpo. Todos os que foram batizados e estão em plena comunhão com suas igrejas. Atos 2:38. Pedro respondeu: cada um de vocês deve abandonar o pecado. Voltem-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo. Todos os que com o verdadeiro arrependimento confessaram seus pecados ao Senhor, receberam dele o perdão e estão remidos e lavados no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 1 João 1, do 5 ao 7. Diz assim: esta é a mensagem que Deus nos deu para transmitir a vocês. Deus é luz e nele não há escuridão nenhuma. Portanto, se dissermos que temos comunhão com Ele e continuarmos a viver na escuridão espiritual, estamos mentindo e a verdade não está em nós. Mas se estivermos vivendo na luz, como Ele está na luz, então temos comunhão maravilhosa uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todos os que, com o verdadeiro arrependimento, se reconciliaram com seus irmãos e estão em plena e total comunhão. 1 Coríntios 11, 27, 32. Diz assim: portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. É por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo, antes de comer o pão e beber do cálice. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já morreram. Entretanto, se examinássemos cuidadosamente a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados e punidos. Contudo,
quando somos julgados e castigados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o resto do mundo. Assim, queridos irmãos, quando se reunir para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Se tiver com fome, que primeiro coma em casa, para não atrair castigo sobre si, mesmo quando vocês todos se reunirem. Então, resumindo, se você é uma nova criatura, se você anda em comunhão com seus irmãos, se você aceitou a Jesus Cristo, você deve participar desse momento único da nossa vida. Queridos, a Santa Ceia, ela é muito importante. Ela faz parte. Você deve participar. É um processo, né? Como eu falei da outra vez, você aceita Jesus, se batiza, declara às pessoas ao seu redor, declara à igreja, declara aos seus amigos que você é uma nova pessoa, passa pelas águas e aí sim você pode participar desse momento maravilhoso que é a ceia, onde simboliza o sacrifício de Jesus por nós. Espero que você tenha entendido, espero que você entenda a responsabilidade que é participar desse momento. Espero que você leve mais a sério esse momento a partir de agora. Espero que você que não é batizado tome uma decisão para poder compartilhar desse momento conosco e que você possa ser cada dia mais abençoado. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, te louvamos, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz por nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque através desse sacrifício, hoje nós temos vida, Pai. Através do seu sacrifício, hoje podemos escolher te servir, te adorar, te louvar, Pai. Muito obrigado, Senhor. E desejo, Pai, que meus irmãos como eu possam apreciar esse momento único, Senhor. Meditar, lembrar, Senhor, e guardar a importância do seu sacrifício, Pai. Toda vez que nós erguermos o cálice, toda vez que nós mastigarmos o pão, Pai, possamos, Senhor, lembrar que o Senhor morreu por nós, que nós temos vida, que hoje nós não somos pessoas condenadas porque o Senhor se condenou por nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo após a sua morte, o Senhor trouxe vitória com a sua ressurreição, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós, fez por nós e fará por nós, Pai. Te louvamos e te amamos, Pai. Muito obrigado pelo seu pão, muito obrigado pelo seu sangue, Pai. Te louvamos e te bendizemos. Receba a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando nosso assunto sobre a Santa Ceia do Senhor. Espero que você possa continuar caminhando cada dia mais, firme cada dia mais. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Tchau.